Gente querida do A Vida Pronta, é conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje, iremos conversar sobre o quê? Bom, hoje é dia para falar de uma surpresa agradável. Porque o nosso canal é um canal jovem, está com 17 inscritos. É muito difícil começar um canal. Mas a gente já começa a perceber o interesse de algumas pessoas. E hoje, para nossa surpresa, recebemos um primeiro relato enviado pelo e-mail abaixo. Cara, foi muito bom, foi muito legal. O primeiro a gente nunca esquece. Já mandamos resposta, já agradecemos a participação. Claro que não vamos revelar o nome aqui, pois em todos os nossos canais garantir sigilo na identidade para nós é uma regra geral. Mas valeu mesmo. E o relato é impressionante como ele se encaixa com o significado do canal, para tentar mostrar o quanto a vida apronta no dia a dia, quantos obstáculos nós temos que enfrentar e driblar. É difícil, realmente é difícil, mas de repente, vendo experiências de outras pessoas, a gente pode tentar se preparar um pouco mais. E o que aconteceu, o que nós veremos nesse relato, realmente é uma situação que pode acontecer com qualquer um, mas com certeza ninguém merece. Sr. Romário, eu não de hoje acompanho os seus canais. No início é só o Sofá de Pobre, que por ser mais de futebol do Rio Grande do Sul e também política, eu sou sincero assim, de não ser um assíduo, que não são assuntos que prendam a minha atenção. Mas peguei uma simpatia muito grande pelo terror Nadna. Gosto demais dos relatos aterrorizantes, mas sempre com uma intenção construtiva por trás. Enfim, é um canal que eu me identifiquei. E agora eu descobri, por acaso, o A Vida Pronta. E resolvi enviar esse relato aqui para o Vida Pronta, porque eu acho que tem mais a ver com o canal. E também uma tentativa de fazer um pouquinho que eu posso para ajudá-lo a fazer o canal crescer, porque realmente ele vem com um conteúdo bem interessante. Sou mineiro de BH, atleticano roxo, gosto da minha terra, gosto em todos os sentidos da sua história, gosto das suas paisagens, da sua gastronomia. Eu sou um mineiro por vocação. Se mineiro eu não fosse mineiro, eu faria tudo para ser. E se é para eu voltar a esse planeta, a esse país, numa vida próxima, então que Deus me abençoe e me faça merecer voltar para Minas Gerais. E aqui em BH, eu nasci, cresci, estudei, me formei, comecei a trabalhar. Eu trabalhava numa financeira. Eu não vou falar exatamente a área dessa financeira, porque eu não quero, de forma alguma, correr o risco de identificações. E aqui eu vou dizer que me chamo Gustavo. É um bom nome. Não sei, foi o que me veio na cabeça agora. Nós que eu digo, da empresa, tínhamos assim uma carga horária não muito extensa, mas intensa. Então, a hora do almoço e o happy hour eram assim sagradas. E eu sempre fui de seguir uma certa rotina, não gosto assim de estar variando. Aí conheci, próximo de onde eu trabalhava, um restaurante, tipo um restaurante, bar, bem popular, do seu Adroaldo. Eu cheguei ali por acaso, sentei, pedi a refeição e nossa, que comidinha gostosa, aquela coisa bem caseira, aquela coisa bem cara de Minas Gerais. Eu digo, virei e foi isso. E com o tempo, eu fui fazendo amizade com a família do seu Adroaldo, a sua esposa e as suas duas filhas. Nossa, que duas mineiras tão lindas. Sabe aquela mineira com cara de mineira, aquele cabelo preto, aquela pele clara? Duas morenas realmente sensacionais. Engraçado, até parecidas fisicamente, mas no comportamento totalmente diferentes. Amanda e Amália. A Amanda era mais na dela, quietinha. Sabe aquela que olha pra gente assim de baixo pra cima, toda tímida, muito educada, muito elegante, mas de difícil acesso. Já a Amália era aquela cheguei, extrovertida, gente fina, uma menina que todo mundo gostava, que cativava, uma menina que também sabia driblar as insinuações de gente que quisesse levar para outro lado, sempre ali com a fiscalização do seu Adroaldo e dos demais funcionários que cuidavam muito bem das meninas. E com a Mária eu logo fiz amizade. Quando eu não ia e chegava no dia seguinte, ela dizia, meu Deus do céu, eu guardei o teu prato até o final do dia, fiquei preocupado, onde tu estava, muito trabalho, como é que tá isso, como é que tá aquilo, e assim era. A Mária era sensacional. E aos poucos, nós fomos assim tomando uma certa liberdade, mas brincadeira, nada, lógico. Aí um dia, cheguei lá, almocei, trabalhar muito bem, a Mária me trouxe a conta, eu comecei a procurar o meu cartão para pagar, ela olhou para mim assim e disse, Gustavo, posso te fazer uma pergunta?
Eu falei, pode sim, claro. Tu é cego ou tu não gosta de mulher? Cara, eu olhei, sabe, pra ela, sabe, eu fiquei sem ação, eu fui pego de surpresa. Eu não entendi, desculpa, eu não entendi, eu vou repetir. Eu vou até acrescentar, tu é cego, burro, ou não gosta de mulher. Vem cá, Mário, o que tu tá, eu não tô te entendendo. Meu querido, eu não vejo a hora de te chamar de meu cunhado. Meu pai também ficaria muito feliz. Ele já disse, olha que velho do alto para gostar de alguém, que você seria o genro ideal. Cara, será que tu não percebe que a Amanda não tira os olhos de ti? Aquilo que ela falou me caiu que nem uma bomba. Eu olhei para a esquerda assim, estava a Amanda do outro lado, e realmente ela me olhava de um jeito especial. Eu digo, meu Deus do céu, será mesmo? Aí eu entreguei o cartão, ainda meio que está de choque, ela voltou, entregou, tá? Muito obrigado, volte sempre, e pode voltar que não toco mais no assunto, que eu tinha que te falar, eu te falei. Abre os olhos, retardado, e saiu rindo. Mas realmente era algo impressionante. E depois daquela revelação, não demorou muito, Amanda e eu estávamos namorando, e eu cada dia mais apaixonado. Sabe aquele homem apaixonado que fica bobo? Eu vivia com o passarinho azul. Ela era incrível, a Amanda era sensacional. E aí, conversando com o meu melhor amigo, aquele amigo assim de happy hour, aquele amigo do futebol, aquele amigo de infância, ele notando a diferença em mim, eu falei que eu estava apaixonado pela Amanda, contei a história e coisa. Daí ele disse, puxa, essa mulher deve ser perfeita, não existe uma cópia. Eu digo, tem a Mária, que é totalmente diferente, mas linda igual. Ué, quem sabe, amanhã, outro dia, tu vai almoçar lá que eu te apresento para a Mária, mas dito e feito. Quando eu menos esperava, lá estava o Serjão, com aquela cara de bunda lavada, tipo, estou chegando por coincidência, que ele pensava que enganava quem. Aí sentou, almoçamos, gostou muito da comida, foi muito bem tratado, disse, realmente, tu tem toda a razão, o restaurante serve muito bem, as duas meninas são lindas, eu apresentei a Amanda, ele ficou maravilhado com ela. Mas Serjão e a Mária tinham mais a ver, porque ele também era mais extrovertido, era um cara mais cheguei, os dois começaram a conversar. Bom, resumindo, viramos assim o quarteto. Amanda, eu, Serjão, a Mária. Serjão já era um irmão para mim. Amanda era o amor da minha vida. E a Mária era aquela cunhada que eu adorava, e a fada madrinha ou o cupido era responsável pela minha felicidade. Cara, passou um ano, eu pedi a Amanda em casamento. Ela aceitou. Conversei com o seu Adualdo, que mostrou a felicidade dele. Realmente, o meu sogro gostava de mim e eu gostava muito dele. Aquele senhor bonachão, gente boa, que gostava de pescar, sabe? Gostava de fazer os churrascos no final de semana, mesmo sendo dono de restaurante, mesmo sendo ele que cuidava da cozinha no seu restaurante, ele gostava do que fazia em casa e fazia as refeições também. Dona Estela, minha futura sogra, também uma pessoa incrível, a única que não trabalhava ali no restaurante. Eu disse, meu Deus, tirei a sorte grande. Aí conversando com o Serjão, falei sobre o pedido de casamento, e ele, poxa, então vamos perder a parceria. Eu digo, porque casal de namorado não sai com casal casado, isso não existe. Isso, então pede a Mária também. E eu vou pensar sobre. Pensou, pediu e ela aceitou. Cara, parecia tudo combinado, era a coisa mais linda do mundo. E sempre as diferenças. Quando eu fiz a surpresa para a Amanda e fiz o pedido, ela baixou a cabeça, ficou trêmula, disse sim, eu abracei, foi lindo. Quando o Serjão fez o pedido, a Mária deu um berro e voou no pescoço dele. Eram as diferenças que nos faziam iguais, estávamos todos felizes. Aí as datas foram marcadas e, obviamente, por iniciativa delas, teria a troca de posições. Eu casaria primeiro, Serjão e a Mária seriam nossos padrinhos. Depois eles casariam, Amanda e eu iríamos abençoar a união. Assim aconteceu. Chegada a nossa data, levei a Amanda ao altar. Foi o dia mais feliz da minha vida. E começamos a nossa vida a dois. Ela continuou no restaurante, eu continuei no meu trabalho, montamos o nosso apartamento e fomos tocar o barco. 6 meses depois do nosso casamento, casamento de Serjão e a Mária. Mas, cara, sabe quando o destino cria, claro que vocês sabem, a vida pronta. A vida pronta. E quis o destino que o meu carro, que onde eu trabalhava, não tinha local para estacionar, não tinha, então eu deixava o carro no estacionamento. E quando eu fui para casa, quando eu fui dar a partida no meu carro, ele falhou o motor. Aí eu chamei um mecânico.
O mecânico veio e eu, que normalmente saía dali 5 horas, 6 horas, ia para casa, esperei um pouco mais. E nesse pouco mais, eu vi um carro chegando com um casal. Ele parou ali, meio que perto do estacionamento. E a despedida do casal, assim, foi uma coisa... Não vou dizer que tenha sido sexo explícito, mas foi de um fogo só, chegou a chamar atenção. E quando ela desce do carro, eu reconheço. Era a Mária. Ela, quando desceu, ela me viu. Ela olhou para mim assim, baixou a cabeça e seguiu. E eu não quis chamar. Na verdade, eu não queria ter visto aquela cena, eu só pensava no Serjão. Eu confesso, falei com a Amanda que eu teria muito trabalho por aqueles dias e que eu não iria almoçar no restaurante do seu Adual. Ela entendeu, não levou para outro lado. Eu não queria encarar a Mária, eu queria dar um tempo, eu queria respirar, eu queria saber o que eu ia fazer. Eu não podia brincar que eu não via aquela cena. Eu não podia fazer de conta que o meu amigo Serjão estava, estava comprando um apartamento, estava apaixonado, estava cheio de planos. Sabe, aquilo desmoronou. Mas também eu estava falando de Amália. A Amália era minha irmãzinha, era minha cunhada, eu adorava a Amália. Aí, como ela não era de esperar, como eu não fui almoçar naqueles dias, ela foi até o meu trabalho no final da tarde. Aí, quando eu a vi me esperando, eu disse, tudo bem? Eu digo, tudo bem. Eu posso te convidar a gente tomar uma cerveja? Claro. E fomos. Aí sentamos num barzinho ali próximo, muito aconchegante, muito gostoso. Vamos falar em barzinho aconchegante em Belo Horizonte, é chovendo molhado. Cidade que tem mais bares e bares legais em todas as capitais do Brasil. Sentamos ali. O assunto não fluía muito, não era aquela abertura, aquela liberdade. Aí ela olhou para mim assim e disse, bom, então eu vou ser direta. O que você pretende fazer com aquela cena que viu? Aí eu não sei porque, como eu fiquei tempo pensando a respeito, eu já estava mais firme, mais coeso. Eu mais ou menos já estava regulando o meu raciocínio. Eu olhei para ela, honestamente, eu ainda não pensei a respeito. Mas, já que você veio aqui para a gente conversar, diga para mim. Aquele rapaz, aquele homem, ele, por acaso, me interrompeu. Você quer saber se foi uma coisa assim, um fato isolado? Não. Ele é casado. E nós somos amantes. Há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos. Ela estava com o cara antes de conhecer o Serjão. Aí eu perguntei, poxa, mas e o Serjão? O que tem Serjão? O Serjão não tem nada a ver com o meu caso. Poxa, mas você pretende ficar com os dois, assim? Eu não pensei a respeito ainda. Tá, mas e depois que casar? Repito, eu não pensei a respeito. O casamento é um papel, não muda muita coisa. Poxa, pelo menos o cara casado sabe que tu vai casar? Ela, não. Mas tu nunca tocou? Não, tocar no assunto porque ele nunca me perguntou, também não me interessa com a vida dele, eu sei que ele é casado, ele nunca me falou, eu não tenho que dar satisfação da minha vida, a gente só trepa. Digo, filha, por que tu faz isso? Eu quero, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. E ela foi bem clara. E o fato de tu ter visto ou não ter visto, não muda meu modo de pensar. Agora, o que tu vai fazer, se tu vai ficar quieto, se tu vai comentar com o Serjão, se tu vai comentar com a Amanda, se é que já não comentou, eu disse, eu não comentei com ninguém. Irmão, tu faz o que quiser, tu é livre. Como eu faço o que eu quero, a vida é minha, o corpo é meu. E eu tenho o direito de agir como acho que é certo. Se tu concorda ou não, se tu vai querer chutar o balde, trazer infelicidade pro Serjão, de repente até destruir o meu casamento, sabe, me colocar contra a minha família, tu é que sabe. Eu não posso fazer nada. Tu pra mim vai ser sempre o Gustavo, meu cunhadinho querido. Mas como é que vai ficar a nossa convivência no geral, dependendo do que você fizer, aí o tempo dirá. Cara, aquela cerveja gelada, maravilhosa, aquele copo com o colarinho começou a descer atravessado. E ela simplesmente disse, bom, tem que ir, pediu licença, pediu a conta, eu digo, não, eu pagar, não, eu que te convidei. Aí me olhou assim, eu posso até ser uma vagabunda. Ela, eu não disse isso, eu tentei, não, mas eu posso até ser. Mas eu cumpro, eu pago as minhas despesas, faço questão. Pagou e foi embora. Eu fiquei naquela mesa, ela deixou o copo pela metade, eu digo, essa aí eu vou tomar também. Tomei o meu copo e ainda pedi uma dose cavalar de Steinegger.
Eu queria ficar bêbado. Eu queria ficar naquela mesa ali, bêbado. Eu queria não estar ali. Eu queria não ser quem eu era. Realmente eu não sabia o que fazer. Mas como é que eu ia ficar bêbado, chegar na minha casa, a minha esposa lá me esperando, e como é que eu ia explicar com quem eu estava, por que eu estava? Aí reavaliei, tomei só o meu copo de cerveja e fui embora para casa. Ô Mário, eu tomei algumas decisões na minha vida. Eu realmente não fiquei no branco. Algumas coisas mudaram. Eu me posicionei. Exatamente qual a minha posição, eu não vou contar aqui. Porque eu acho que é uma coisa muito pessoal. É uma situação tão forte, tão constrangedora, tão envolvente, que cada um reage de uma forma diferente. Imagine, eu era apaixonado por Mário. Eu era fissurado no meu amigo Serjão. Eles eram meus melhores amigos, eles eram padrinhos do meu casamento. Eu seria padrinho de um casamento que eu acreditava que iria sair. O seu Adualdo. O seu Adualdo era um homem feliz, um chefe de família, realizado, que sempre trabalhou muito, orgulhoso da família que tinha. Que além das 2 filhas, ainda tinha um rapaz que estava na Força Aérea. Realmente, dependendo da minha posição, eu ia mexer com toda a estrutura. Agora também, dependendo da minha decisão, eu teria que conviver com algo que eu não sabia se iria suportar. Imagine, eu saí com a Mária, Serjão, Amanda, a gente ali numa mesa, brincando e coisa, eu vendo ela com outro cara. Olhando para o Serjão e dizendo, pô, cheguei, meu amigo, está sendo feito de palhaço. E eu estou sendo conivente, eu estou traindo o meu amigo, mas ele ia trair a minha amiga. Então eu tomei a minha decisão. Como já disse, e reservo o direito de guardá-la para mim. Estou apenas repassando a situação, deixando a pergunta para você e também para os participantes do grupo, que caso vejam esse vídeo. Qual seria a atitude que vocês tomariam? Essa é a pergunta. Como vocês reagiriam diante dessa armadilha? Armadilha essa que foi a razão principal de eu me identificar com o canal, porque definitivamente eu descobri o quanto a vida apronta. Pois é, meu amigo Gustavo. Como eu agiria? Qual seria a minha decisão final? Olha, por estar fora, se torna meio fácil para mim. Mas também eu não posso lavar minhas mãos, ficar em cima do muro. Não. Eu não sei, mas eu não sei exatamente. Se eu iria seguir meu instinto de homem e falar para o meu amigo que estava sendo traído, ou se eu iria preservar aquele instinto de família, protegendo a Mária apesar das suas loucuras, acreditando que de repente, mesmo cometendo aquelas falhas, ela iria ver em Serjão o homem da sua vida, jogaria fora aquela aventura, se bem que a aventura de 2 anos não é aventura, e de repente fosse feliz com ele. Mas também tinha o caso de amanhã ou depois ela seguir e acontecer uma tragédia, caso ele descobrisse. Não digo nem tragédia, fatalidade, mas o que seria a vida dele, sabe? Descobrir que foi traído pela esposa e também pelo melhor amigo, que foi conivente. Mas eu deveria contar para a minha esposa, cara, é uma situação. Mas uma coisa eu tenho certeza, do jeito que eu sou, eu sentaria e começaria a ponderar o que eu tenho a ganhar, o que eu tenho a perder, o que eu tenho a ver com isso ou o que eu não tenho a ver com isso. Porque se pensar, pelo que eu ouvi você falando, meu amigo Gustavo, a Maria tinha razão, a vida dela, ela fazia porque queria. Ela achava que estava certa. Ninguém poderia julgá-la, a vida era dela. Ela sabia que amanhã ou depois poderia ter que pagar e caro pelas suas atitudes, mas estava consciente. Ela gostava do Serjão, ela queria casar com o Serjão, mas mesmo assim gostava, ou tinha um tesão, tinha alguma coisa com outro homem mesmo, ele sendo casado. Ou então, de repente, ela gostava de viver os 2 personagens, a esposa respeitada, amada, e a outra. Ou então ela não tinha essa coisa de traição, que a vida sexual não tem nada a ver com a vida conjugal, se bem que aí eu discordo, porque se ela acha que não é traição, a traição não está nela sair com outro homem, sim ela sair e não contar para o seu futuro marido. Que se ela tivesse certeza que estava fazendo certo, ela chegava para o futuro marido e dizia, ó, é assim, assim, assim. É pegar ou largar, quer continuar, não quer, ou só assim, tá acabado. Mas não era o que ela fazia. Então existia, assim, a traição do esconder o que acontecia. Mas o que eu tenho a ver com isso, que eu teria a ver com isso? O fato dele ser meu amigo? Realmente a gente tem responsabilidade com relação aos amigos. Mas ela também era amiga. Então, o que eu posso dizer é que eu pensaria muito, iria ponderar todas as possibilidades e tomar uma atitude pensada para não me arrepender depois. Agora, qual seria essa atitude? Bom, de coração, eu acho que só quem está dentro é que sabe como reagiria diante
de um teste, de um castigo tão grande, uma aprontada tão grande da vida. Porque é complicado, cada um pensa de uma forma, cada um agiria de uma forma. Então, o que eu posso dizer é isso. Eu iria pensar muito a respeito e ponderar. E, dito isso, passar a bola para você. Se você estivesse nessa situação, como iria agir ou reagir? Se desejar, coloque a sua decisão aqui embaixo.